Olá, meu nome é Luciano. Nós vamos começar agora no que sinto, falando de uma questão por que sofremos? Há um questionamento, algumas perguntas que sempre são feitas pelos crentes, pelos evangélicos, do porquê que nós sofremos. Como se isso fosse algo extremamente absurdo, como se crente ou o evangélico, ou aquele que se diz servo do Senhor, não pudesse sofrer jamais. Está incutido já no ensinamento do crente de que ele é especial e ele tem uma vantagem sobre qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano, de que ele é um super ser humano a partir do momento que ele aceitou Jesus e declarou Jesus como Salvador da sua vida, de que ele não vai passar por nenhum tipo de doença, de que ele não vai passar por nenhum tipo de aperto financeiro, como se ele fosse imune a todas essas coisas a partir do momento em que ele declara Jesus como Senhor da sua vida. Porque a ideia que nós recebemos acerca dessas coisas é que Jesus veio para resolver e para suprir todos os seus problemas na terra, e a partir do momento que você declara que Ele é Senhor, você se torna um super-homem, uma super-mulher, e se torna superior a qualquer outra pessoa que não faz parte da igreja, não faz parte do seu grupo religioso. Não são os do grupo dos salvos. E aí entra um grande problema, porque essa concepção, essa ideia de que aquele que é declarado Filho de Deus, aquele que se declara servo do Senhor, não vai passar por nenhum tipo de situação, nenhum tipo de dor, já é uma dor, porque você vai começar armazenando isso dentro de você, e a hora que as dores vierem, e elas são inevitáveis, a hora que as crises surgirem, elas são inevitáveis, você vai fazer uma somatização. Você vai somar os problemas que você tem a serem resolvidos aqui, os problemas financeiros, as contas que tem que pagar, uma crise que se levantou na família, um problema no casal, um problema no emprego. Além de você ter o peso de resolução, de resolver essas situações daqui, você vai somatizar isso aí, porque você vai carregar sobre você o peso de você ter permitido que essas coisas acontecessem. Você passa a carregar dois pesos: o peso da vida e da imposição religiosa. Agora deixa eu falar para você uma coisinha. Diz o Evangelho que o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. E ímpio aqui eu não estou falando daqueles que não fazem parte do grupo religioso. Ímpio aqui eu digo todo aquele que age de impiedade. E impiedade não é só não fazer parte do grupo religioso chamado crentes. Impiedade é quando eu me identifico como servo do Senhor e salvo e não aceito que qualquer outra pessoa que não faça parte do meu grupo religioso não seja salvo. Isso também é impiedade. Quando eu declaro de que uns serão salvos porque fazem tais coisas ou declararam tais coisas e outros não são salvos porque não declararam tais coisas, isso é impiedade. Porque inevitavelmente você vai fazer separação entre pessoas. E eu e você, a gente sabe de que Deus não faz acepção de pessoas. Há um péssimo entendimento com relação a isso. O fato do texto, da palavra nos apresentar de que existem os santos, esses santos são aqueles que Ele considera santo, de que Ele entende como os santos, porque é Ele quem santifica. Em Coríntios, Paulo vai dizer de que Deus é fiel para nos considerar santos. Ele vai nos considerar santos quando chegarmos lá com Cristo. Mas eu queria que você pegasse o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, na sua Bíblia, que diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus, ou o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões,
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, diz o verso 11. Mas olha como ele completa. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus, e não por mim, e não por você, e não por ninguém. Agora, olha para esse pacote de coisas e me diz de qual deles você não faz parte. Mas eu me encerro, eu pego apenas um desse pacote inteiro, e de que não existe um que não tenha dentro de si um desses sentimentos. E se você não tem um desses sentimentos, você cai naqueles que diz: Senhor, obrigado, porque eu não sou como um destes. Então você não precisa de Deus, não precisa de Cristo. Então, essa separação que fazemos em dizer que os de fora que são ímpios e os de fora que têm que sofrer e eu não, isso é absurdo. Isso não é evangelho. Todos estamos sujeitos a todo tipo de crise, todo tipo de situação. E se você ficar pensando de que você é especial e tem mais valor sobre o outro nessas situações, você está completamente enganado e você vai sofrer duplicado. Porque a hora que acontecer, você vai olhar para a sua vida e você vai dizer: puxa vida, eu cumpri tudo o que me disseram que eu tinha que cumprir. Eu participei de todas as reuniões. Eu nem falei mal do pastor. Eu nem fiz isso, nem fiz aquilo. Me mantive fiel. E por que essas coisas estão acontecendo comigo? E aí você fica em dois conflitos. Um de como resolver o problema e de outro como responder para você mesmo essa mentira que disseram para você. Você, eu e ninguém está livre das crises que acontecem na vida. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver crise de família o tempo inteiro. Você vai chegar no Novo Testamento, você vai ver problemas de família o tempo inteiro. Ou você acha que Jesus, quando ficou em Jerusalém, enquanto a família foi embora, isso não foi um problema? Isso não foi um problema familiar? Jesus, ele não tinha que estar com o seu pai e com sua mãe voltando para a terra deles? Voltando para Nazaré? Jesus tinha que ficar em Jerusalém sozinho, garoto de 12 anos. E quando Maria chega para ele e fala: por que você fez isso com a gente? Ele fala assim: você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Isso é a resposta que se dá. Mas isso é para mostrar de que essas situações familiares aconteceram com Jesus, aconteceram com Jó, aconteceram com os profetas e vai acontecer com você, vai acontecer comigo. Nós não estamos livres disso. Deixa eu te falar, Deus sabe que sofremos. E você não é pior ou melhor do que ninguém. Nem é pior porque sofreu, e nem é melhor porque neste momento você não está passando por determinadas situações. Então, a questão do sofrimento é uma questão que deveria ser resolvida. Porque surge a pergunta: por que eu não vou passar por situações? Por que eu não tenho que passar por essas coisas? Afinal de contas, o Evangelho me coloca numa situação de considerar o meu irmão maior do que eu, de considerar o próximo mais importante. Em determinadas situações, é claro, diz o Evangelho de que se você não vai, você tem que amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Isso é importantíssimo também. Mas o próximo, ele é o centro da missão evangélica. Enquanto aprendemos de que Deus, Cristo, a adoração a Cristo é o centro e alvo do Evangelho, o Evangelho nos diz de que o alvo dele mesmo é o próximo, é o seu irmão. Ninguém vai encontrar Deus se não encontrar o seu irmão. Ninguém vai até Jesus se não encontrar o seu irmão. Ninguém é filho de Deus, de João, se não encontrar o seu irmão, se não amar o seu irmão. Ele não aceita a tua oferta, ele não aceita o teu dízimo, ele não aceita aquilo que você oferece se você antes não for lá se consertar com o seu irmão, que é o centro da mensagem do Evangelho. Então, esse sentimento que temos de que somos mais importantes e somos melhores não é um sentimento que nasceu no coração de Deus, não é um sentimento que nasceu no coração de Cristo.
vamos passar por dificuldades, vamos passar por problemas, vamos passar por toda sorte de crise. Precisamos reconhecer isso. Vamos aceitar a vida do jeito que ela é. E a vida, ela é difícil. Não é fácil. E não julgue as pessoas que estão passando por situações difíceis. Não seja mais um amigo de Jó. Quer ser como os amigos de Jó? Então seja como eles estavam no início. Estavam do lado dele, calados,